Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a UERJ, essa redação aí que tá tirando o sono de muita gente. Vou colocar aqui fixado sobre o que a gente vai falar hoje. Então vamos... Oi, João, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem com vocês? Vamos começar falando sobre essa redação que tira muito sono de vocês aí, né? Nossa Senhora. Mas olha, ontem, antes de eu pensar no que eu ia falar hoje, eu acho que a gente pode começar essa live discutindo o assunto principal desse livro, né? Não Me Abandone Jamais. Então, tem muitas questões profundas e eu vi muita gente falando acerca do que pode ser, do que tem de importante nesse livro que a gente pode utilizar na redação. Pensando criticamente, que é o que a UERJ precisa que vocês façam, né? Que vocês pensem criticamente, esse livro, Não Me Abandone Jamais, ele traz aí uma série de discussões sobre os clones. Mas, na verdade, mais do que os clones, ele traz questões profundas. O Kazuo Ishiguro acabou de lançar um livro que é Clara... Eu me esqueci o nome agora, mas que a personagem é um robô com inteligência artificial. E pelo que eu vi da sinopse, esse livro trata dessas questões humanas. Então, eu acho que a presença do livro, o que está presente no livro, é a discussão das relações humanas. O que vocês acham? Eu pensei aqui comigo, falei, gente, ó, o que a gente pode trazer de informação? A obra toda é dividida em capítulos, em 3 partes, né? A juventude, a infância, a juventude e a vida adulta deles. E o livro todo passa essa questão de paixões humanas. Nós vemos aí, a gente vê que tem um capítulo inteiro, por exemplo, falando sobre as questões que envolvem os seres humanos. O que nos torna humanos? Ontem eu falei assim, gente, qual será um tema possível que a gente possa discutir sobre tudo dentro do Kazuo Ishiguro? E um deles que eu fiquei assim bem tentada é o que nos torna humanos. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Tem de tudo nesse livro. Vocês já repararam que tem de tudo nesse livro? O que nos torna humanos? O que nos aproxima de sermos humanos? São as paixões, a memória afetiva que a Cat demonstra aí ao longo do livro todo? Sim. As birras, a gente percebe que ele é um rapaz birrento, né? O Tommy é um rapaz birrento. A Cat é resiliente. A gente tem a inveja presente aí em quem? Na Ruth. A gente tem a curiosidade. Eles são super curiosos. E eles não conviveram com outras crianças ditas normais para poder aprender com elas como seria. Uma coisa que o Ishiguro deixa claro é que eles estão em Hellshan. Eles estão num lugar que é longínquo, que foi pensado, é fechado, em que eles se encontram ali. Então, o que acontece com isso? Eles vão ali pensar, vão desenvolver, vão ser como querem ser e crescem a partir da vivência entre eles e desenvolvem essas paixões, desenvolvem essas características. E são características muito humanas. Exatamente. Todos esses pontos, João, nos tornam humanos, né? Então, se a pergunta temática fosse essa, o que nos torna humanos, a resposta está no livro. E por que eu tô falando disso com vocês? Porque pensem, a UERJ não é o típico da UERJ pensar numa redação que seja de origem prática, de ordem prática, né? A gente sai do Enem, a gente acabou de sair do Enem, e o Enem discute uma questão social, e essa questão social exige que vocês tenham ali uma solução, uma proposta de intervenção, porque são problemas de cidadania, em que envolvem questões cidadãs. Mas a UERJ não é assim. Tanto que a escolha dos 2 livros deste ano, né, tanto Niket quanto Não Me Abandone Jamais,
tratam de questões humanas. Então, são esses dois pontos que eu vejo muito fortes, né, de parecidos entre eles, né, que acabam se esbarrando. Então, são questões profundas. Quando vocês forem escrever, vocês vão escrever sobre tudo isso que está no livro. E o livro todo traz a questão da clonagem? Traz. Traz a questão da bioética? Traz. Faz uma discussão, sim, do eufemismo. Aí tem uma questão da linguagem, né? E isso também tem a ver com o que eu tô falando aqui agora, Emily, que é justamente questões profundas que cercam a nossa convivência. O que nos torna humanos? Inclusive essa disfarçatez de usar palavras no lugar de outras, porque tem uma figura de linguagem, a Emily tá falando aqui sobre o eufemismo que perpassa a obra toda. Eufemismo é uma figura de linguagem que justamente trata dessa capacidade que a gente tem de falar uma coisa, mas de uma outra maneira, né? Uma maneira mais suave. Geralmente são situações que nós não queremos passar, são situações ruins e que a gente ameniza através da linguagem. Isso é muito humano. Por que a gente não pode ser verdadeiro, simplesmente falar, olha, isso aconteceu? Não, a gente começa a amenizar porque é uma situação que nós não queremos passar. Então, pensando nessa profundidade que a UERJ exige de vocês, que o livro traz... Oi, meu amor! Tudo bem, João? Saudades também, lindeza! Que bom que você veio me ver, dar um beijinho na tia. Aí, pensem bem, gente. Vocês são questões que refletem a sociedade do mundo inteiro. A gente partiu aí de livros que falam de comportamento, de se você pode ou não vingar um crime, cometer um crime para vingar outro. Pensem nos temas passados da UERJ. Foram temas universais. Então a gente vai tratar de assuntos universais. O livro todo tem um parágrafo inteiro falando das questões sexuais, como eles se descobriram, né? E uma coisa me chamou a atenção nesse capítulo, por exemplo, que fala sobre as descobertas. Inclusive, eles são incentivados porque as meninas não engravidam e eles têm os clones têm todas as prevenções, né? Eles recebem aula de como se prevenir e eles seguem à risca, né, essa orientação que eles recebem. E uma das coisas que me chamou a atenção em relação a esse capítulo da vida deles, a vida sexual que eles acabam desenvolvendo, é que eles são preconceituosos. Olha que coisa mais engraçada. Se eles não convivem com o restante da sociedade, porque eles estão ali, a princípio, convivendo somente em Helsham, depois eles vão para aquelas casas em que eles têm uma convivência com outros, mas foi em Helsham que eles fazem isso. Levanta muito debate sobre sexo com o propósito de ter filho. Exatamente. E eles não podem ter filhos, né? Não Me Abandone Jamais, inclusive, é uma música em que a Cat ela gosta, a música preferida da Cat, ela está dançando com esse travesseiro quando a Miss Emily passa e ela chora porque sabe que a Cat nunca vai poder ter filhos, porque os clones não podem ter filhos. E olha só, gente, é muito humano isso. Eles falam de sexo guarda-chuva. Quando a pessoa tem relação sexual com o mesmo sexo, eles falam que essa pessoa tem uma relação guarda-chuva. Eles inventaram e eles não sabem nem explicar por que eles usam esse termo. Tem um capítulo só para isso, né? E o que é isso? Se não é uma capacidade humana, se não é o que nos torna humanos. Então, muitas questões profundas estão aí nesse livro. O que nos torna humanos? A memória afetiva? Eu anotei aqui para não esquecer. A inveja, a curiosidade, o amor, a capacidade de produzir arte. E o que nos desumaniza? A gente tem aí esse livro trazendo todos esses sentimentos que são tipicamente humanos. Então, apesar deles terem sido desumanizados por parte da sociedade, porque eles precisam atender aos anseios dessa sociedade, né, que os utiliza como objetos, e aí fica a dica para vocês escreverem na redação, se for para esse lado de
que nos torna humanos, o que os torna humanos e o que nos torna humanos são os nossos sentimentos. Mas existem grupos que nos desumanizam, que querem, apesar deles apresentarem esses sentimentos todos, desumanizam essas criaturas para que possam usar essas criaturas, os órgãos dessas criaturas, né? Então pensem, a gente tem aí a reificação, o conceito de reificação do... Isso, a questão dos possíveis, eles buscam entender na vida aquilo que foi dito como única possibilidade para eles, exatamente. Eles não... É uma outra questão que me intriga também nesse livro, que me deixou bem intrigada. Eles não lutam contra... Eles foram tão objetificados, e aí entra esse conceito que eu tô falando, esse conceito marxista da objetificação. Eles foram tão objetificados que eles não lutam contra o que foi já imposto a eles, né? Colocado para eles como a única possibilidade. Essa única possibilidade, infelizmente, é deixada bem clara para eles. E eles acabam aceitando, né? De forma, assim, muito, muito bizarra. Porque quando a gente pensa aí, estamos vivendo na nossa sociedade. A nossa sociedade faz com que a gente siga determinados modelos. Gente, a gente vive numa vida louca. A gente acorda, a gente tá sempre atrasado, né? Tem que chegar no trabalho, então tem que chegar no cursinho, tem que chegar na escola. Chega da escola, você tem que pensar na sua casa, nas coisas que você precisa fazer pro dia seguinte. Não nos dão tempo de pensar. A mesma coisa acontecia com eles. Não se enganem, o livro, vocês não podem escrever uma resenha, não é pedido a vocês uma resenha. Vocês estão escrevendo com o livro, não sobre o livro. Isso tem que ficar muito claro. Vocês estão escrevendo com o livro serve de base. O que esse livro tem de discussão que vai servir de discussão pra gente, que acontece na nossa vida. E aí, na hora de exemplificar, de aprofundar essa argumentação que vocês vão usar o livro. Não precisa nada além disso. É óbvio que questões como essa marxista que eu falei, sobre a reificação do ser humano, a objetificação, a coisificação, né? Transformar pessoas em coisas, em objetos. Isso faz parte da nossa sociedade. E a gente percebe que é feito isso no livro, né? E essa modificação de coisificação só vai ser percebida, talvez, se alguém for ler as memórias da Cat. Então, é sempre uma situação ligada à outra. Essas crianças de Hellsham, depois adolescentes e jovens, não só eles, mas como nas outras escolas, nos outros orfanatos, também são estigmatizados. Então o estigma também está presente aí nesse livro. Então vamos pensar aqui, recapitulando, né? O que nos torna humano? A gente vê no livro, cada capítulo parece que é um capítulo que está demonstrando essas paixões, né? Deixando claro esses sentimentos. Então a memória afetiva nos torna humanos. A inveja, a birra, a curiosidade, a capacidade de produzir arte, que foi o lado aí que a Miss Emily e a Madame seguiram para poder fazer com que os clones fossem vistos como humanos. A raiva, a rejeição, a frustração. Gente, eles viveram com tudo isso, com todos esses sentimentos. Então, se isso não é ser humano, eu não sei mais o que é ser humano, né? Então, ele deixa ao longo desse livro todo o desejo, o preconceito, todos esses pontos ficam muito claros ao longo do livro todo. Então, eu acho que, assim, lendo e ontem, matutando sobre o que eu ia conversar com vocês hoje, pensando em possibilidades, o que me deixa mais predisposta a falar para vocês é essa questão humana, né? O reforço do que é humano. Parece que o Kazuo Ishiguro teve uma vontade de deixar claro pra gente o que é ser humano. Dá pra falar sobre a exploração do sistema, dos sistemas maiores, sobre os menores? Dá. Muito. Os sistemas maiores, a gente tem um discurso recente, vou puxar aqui pro lado da política, porque a tia não consegue não falar de política, né, Vitória? Assim que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder,
no discurso, se eu não me engano, foi no discurso de posse, ele falou que agora as maiorias deveriam se... Tá tudo ok? Dá um ok aí pra mim, porque pra mim parece que caiu aqui. Respondendo aqui a Vitória. Dá um ok. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Pra mim apareceu aqui que eu caí. Ah, beleza. Então tá. Respondendo aqui a primeira pergunta da Vitória, dá para falar sobre a exploração de sistemas maiores? Sim. Então a gente percebe nesse discurso de posse do Jair Bolsonaro que agora as minorias vão ter que se curvar à maioria. Isso é muito sério, gente. A gente vive num sistema totalmente diverso. A gente olha, e o Kazuo Ishiguro deixa isso claro no livro, que são pessoas totalmente diferentes, com sentimentos diferentes, com desejos diferentes. E o sistema os coloca como iguais, como minorias, para atender essa maioria que era os possíveis, né? De onde eles foram tirados para poder fazer essa reposição de órgãos. Então dá, já que na história isso sempre existiu. Sempre existiu, exatamente. Só que a gente não pode aceitar. Até o ponto de recuperação da cirurgia é um ponto que mostra. Exatamente, João, é isso. Eles são pessoas como qualquer outra, como muitas pessoas, porque eles inclusive não resistem à terceira, né, transferência de órgãos. Acho que são duas, acho que até 3, né? Com muita sorte, 4 doações eles conseguem sobreviver, mas geralmente na segunda eles já estão morrendo. Acho que falaria disso e das memórias. Beleza, disso e das memórias. Ah, tá, deu uma travada, mas voltou. É a diferença do discurso exatamente. Totalmente humanista, gente, pensando na diversidade. O Brasil foi criado em cima de luta, de sangue e diversidade. O mundo foi criado em cima de luta, de sangue e diversidade. E a gente vê que tem muito isso. E o que a UERJ espera de vocês? Que vocês tenham essa reflexão. E isso é bem diferente daquela questão travada que a UERJ, que o Enem acaba fazendo com vocês. Os outros vestibulares já estão indo por esse lado, né, de trazer essa reflexão, que vocês reflitam. Então, a gente tem que entender como funciona, qual é o mecanismo, o que acontece na sociedade que faz com que nós sejamos assim. São perguntas que vocês precisam se fazer. Então, quando eu perguntei aqui, comecei a live com esse questionamento, o que nos torna humanos, e o que tem no livro que demonstra que nós somos humanos, é justamente isso. Nós temos aqui memória afetiva, briga, raiva, inveja, um ganhou um estojo, ela quer aquele estojo. Tem coisa mais humana do que isso, do que você desejar o que o outro tem? Então, são questões que estão no livro e que estão na nossa vida. O fato de você usar o outro, a revelia, isso é objetificação. Então pensem, aqui fora da ficção, na vida real, quantas pessoas são objetificadas? Muitas pessoas são objetificadas. A gente vê na história que houve objetificação em relação ao povo negro, por exemplo, né? As pessoas foram escravizadas, tornadas objetos, e eram inclusive nos jornais da época, eles escreviam esses negros como peças. Eu vou comprar 5 peças, eu vou comprar 10 peças. Peça é o que a gente usa para objeto, e eram pessoas ali sendo negociadas. Então a objetificação existe há muito tempo. Então a gente vive no livro um futuro distópico. Na verdade é um passado, né? Se passa na década de 90 na Inglaterra, em que uma Inglaterra que utiliza esses clones da maneira que eles acham melhor, né? Infelizmente é isso. Então os conceitos que eu falei de reificação, que é um conceito marxista, objetificação, e aí tem uma coisa muito legal que vocês podem usar também, traçar um paralelo, pensando nessa questão de criação, né? Eles foram criados em laboratório para atender outros seres humanos. Lembra muito
uma outra obra literária que é Frankenstein, mas lembra muito também como nós fomos criados. Pensem aí, né? A gente não é feito matriz, nós não somos cópia e semelhança a quem nos criou. Nós não temos um criador e fomos feitos semelhantes ao nosso criador. Então eu acho que isso também é uma coisa que perpassa o livro do Kazuo Ishiguro. E aí, gente, cuidado que o livro também questiona até regras, né? Não de maneira direta, mas de uma forma indireta, essas regras são muito ali, ó, combatidas. Quando o Tommy vai e chama a Cat para ir até a casa de Madame e fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, dizem que a gente pode ter um tempo a mais se a gente provar que nós somos apaixonados, que nós estamos apaixonados, verdadeiramente apaixonados. E eles vão até lá. Não existia essa regra, né? Não existia essa possibilidade. Foi uma fake news, e aí você vê que até no livro tem notícia falsa. Foi algo que foi amplamente divulgado, falado durante um orfanato e outro, mas que não era verdadeiro, e eles descobrem da pior maneira possível. E aí o que acontece? O Tommy se revolta, mas a revolta dele não dura muito. Não é muito parecido com a gente vive se revoltando com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas aí no dia seguinte a gente acorda, escova os dentes e vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Então essa reflexão que a UERJ espera que vocês façam. Nós fomos formatados, eles foram formatados e nós fomos formatados a cumprir as tarefas sem questionamento. A gente não questiona, né? A gente pode até, em um certo grau, se debater, ficar triste, revoltado, vai para o Twitter, vai para as redes sociais, de uma maneira geral, desabafa ali, mas quando a gente fecha essa rede social, a gente volta a viver a nossa vida. Nós fomos treinados a isso. Então é bem bacana discutir pensar nisso, né? Essa passividade. Isso. Essa passividade, Vitória, é uma cultura, é cultural. Essa passividade é cultural, foi construída no livro e é construída na nossa vida, no dia a dia. Então pensem no que as pessoas precisam, né? O que elas precisam para viver. E aí eu lembro muito da pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades, né? Os clones têm as suas necessidades supridas até que eles possam servir alguém, né? Então, tudo que acontece na nossa vida também é assim, aqui fora, na vida real. Aí, tem algum outro tema que vocês queiram que eu fale? Eu acho que essa questão humana pra mim, eu fiquei muito encasquetada com a memória. Durante muito tempo eu falei, não, vai ser sobre a memória, não, vai ser sobre a arte, vai ser sobre a passividade. Mas tudo isso é uma característica do humano. Quem passa por isso são os humanos. Então parece que de alguma forma o Kazuo Ishiguro queria mostrar que os clones, ainda que fossem criados em tubos de ensaio, fossem cópias dos possíveis, eles eram humanos. O que nos torna humanos? Não é alguém dizer, oh, nossa, você é muito humana. Não. São todos os sentimentos que nos rodeiam, que nós temos, né? Quem tem capacidade de fazer isso? São os seres humanos. Quem tem capacidade de ter raiva? Quem tem capacidade de sentir amor? Quem tem capacidade de discutir, de ter ironia, de ser irônico? São os humanos, né? Então a gente vê tudo isso no livro. E, lembrando, a UERJ espera que vocês façam um recorte, um posicionamento com argumentação profunda, né? Tem uma questão que é bem básica, boba até, uma comparação para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Quando o aluno começa a escrever, geralmente ele não sabe do que ele está escrevendo, né? Ele aprende ali a característica do texto dissertativo argumentativo, que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Geralmente ele sabe disso, mas na hora de colocar a ideia no papel, ele acaba sendo raso. Vou dar um exemplo bem tosquinho. Quando estamos falando, por exemplo, sobre a fome. A fome era um tema possível aí para o Enem, né? A volta ao mapa da fome. Por que as pessoas têm fome?
Aí o aluno escreve, porque elas não trabalham. Porque elas não procuram um meio de subsistência. Não, gente, a gente tem que aprofundar isso, né? A gente tem que... Não é porque as pessoas não trabalham. O que a UERJ espera de vocês? Que vocês tenham a capacidade crítica de entender qual é o panorama em que estamos inseridos, qual é o motivo que faz com que a vida em coletivo... A Ruth pegando manias do... Exatamente, para ser aceita. Quer coisa mais humana do que isso? Essa vontade de pertencer a um grupo, de pertencimento, é muito humano, é muito Ruth fazendo isso, olhando para a TV até, né, Carol? Ela tá assistindo programas da TV, aí ela fica imitando as atrizes para tentar ser aceita também. É muito característica humana. Então vocês têm no próprio livro exemplos de como as pessoas se comportam quando estão em grupo. O livro vai ser aquele subsídio, né? Aquele chão que vai trazer ali que vai trazer ali a capacidade, o argumento que você precisa, né? O exemplo. Porque o que acontece? Você precisa, no desenvolvimento, trazer ali, não precisa ser aquela questão amarrada que a gente faz no Enem, né, do tópico frasal, mas você precisa entender que o desenvolvimento tem uma regra, né? Tem ali uma certa característica. Então vocês vão se posicionar, né? Vão refletir sobre a importância daquele tema, quais são as questões positivas daquele tema, quais são as questões negativas. E aí entra muito, se você não construiu nenhuma redação com método indutivo, dedutivo, dialético, não faça, né? Mas também procure pensar que não vai ser uma redação em que você possa escrever de causas, consequências e quem é responsável por isso. Muitas vezes não é quem é responsável. Lembrem-se aí dos outros temas passados da UERJ, né? Não tinha um causador, como a gente imagina que o Enem tenha, porque você precisa resolver e tem que ter um agente. Não vai ter um agente. Uma paixão humana não é alguém que causa, tá? A gente tem até a consequência dessas paixões, mas não tem uma causa assim pontualmente colocada. A vivência no meio, o que me faz viver nesse meio, muitas vezes é o causador, né? O que acontece. Então, pensando aí a UERJ já perguntou o que é certeza, o que é verdade, o que nos torna próximos a Fabiano. Então, pensar em causa e consequência puramente pode ser um caminho não muito bacana, tá? Pensem em caminhos de... se não for usar tese, antitese e o seu posicionamento lá na conclusão, vocês podem pensar em aspectos positivos, aspectos negativos e se posicionar. Vocês podem pensar... no recorte filosófico, por que as pessoas são levadas a agir dessa maneira? O que no meio ambiente, no lugar onde a gente vive, né, quais são as forças que levam as pessoas a agirem como elas agem? Né? São o meio que ela está inserida? Ou é a criação dessas pessoas, por quem elas são criadas? Então são pensamentos bem diferentes de pensamentos que a gente tem em relação ao Enem, né? Então, são pensamentos diferentes, são formas de pensar diferentes. Então, vocês tenham argumentos profundos. Eu estava falando sobre isso, né? Que os alunos, quando começam a escrever, falam por que as pessoas estão com fome? Porque elas não têm emprego. Não, gente. O que leva essas pessoas a não ter emprego? O que na conjuntura econômica faz com que algumas pessoas não tenham emprego? Então a gente precisa aprofundar isso, trazer essa profundidade. Nem sempre é possível fazer isso com filósofo, com sociólogo, mas pensamentos filosóficos e sociológicos a gente consegue, né? Pensem nas aulas de geografia, história, sociologia que vocês tiveram e pensem nesses conceitos. Como a gente pode pegar esse conceito e usar esse conceito na redação? Não necessariamente você precisa trazer o nome do filósofo, não, tá? De acordo com o filósofo alemão Karl Marx, de acordo com o filósofo francês, sociólogo francês Pierre Bourdieu.
mas vocês sabem que existe a violência simbólica. Esses clones sofrem violência simbólica. Eles sofrem e muitas vezes não sabem que sofrem. Isso não tem a ver com o que o Pierre Bourdieu disse. Esse conceito pode ser usado na redação de vocês. A objetificação, o estigma, essas pessoas são estigmatizadas, isso pode ser usado na redação de vocês. Então é esse recorte temático. Vocês não vão escrever sobre o livro, mas com o livro. O livro vai levar vocês a essa reflexão, tá? E aí, falando sobre a UERJ ainda, sobre o que a UERJ vai exigir de vocês, inclusive as perguntas são perguntas muitas vezes que podem ter como resposta sim, não e talvez, né? Nem sempre é somente um lado, existem vários lados. A manutenção, a mentira para a manutenção do poder, por exemplo, é válida? Foi uma pergunta que a UERJ fez. Pensem aí. Moralmente, não. Eu pensaria assim, nossa, moralmente eu não usaria mentira para me manter no poder. Mas pense pro lado de quem tá no poder. Eles fazem isso a todo momento, né? Eu, Juliana, não faria isso, eu acho antiético isso. E ainda que seja criminalizado quando alguém descobre, né? Existem legislações já que versam sobre isso, eu não usaria porque eu acho eticamente incorreto, é antiético. Mas existe muita gente que faz. Então a UERJ quer essa reflexão de vocês. Que olha, moralmente falando, não é ético. Mas existem pessoas que para se manter no poder, inclusive nos Estados Unidos, no Brasil, na China. Então não depende nem de regime que a gente esteja vivendo. Existe no dito regime democrático, antidemocrático, em todo tipo de regime a gente percebe isso, né? É o que mantém essas pessoas ali, exatamente. É o que mantém eles ali, o Bolsonaro se consegue ganhar espaço na mentira. Na mentira. Hoje, Carol, eu fazendo um recorte aqui, eu tava navegando pelas redes sociais, aí eu vi uma postagem do Leandro Carnal. Alguém falou pra ele que não gostava mais dele, porque saiu uma fake news sobre ele, que ele não ia mais trabalhar na CNN. A CNN demitiu umas pessoas e disseram que ele não ia mais trabalhar na CNN e ele estava desmentindo isso lá na página dele. Aí uma pessoa falou assim, nossa, eu admirava muito você, mas você escolheu um lado. E aí eu considerava você um Olavo de Carvalho. Aí eu tive que parar para poder ver qual a resposta que o Karnal ia dar nessa pessoa. Aí, obviamente, como jornalista que sou, além de professora, fui fazer o quê? Visitar a página da pessoa que escreveu que ele era como um guru para ele, um Olavo de Carvalho. Fui lá olhar. Menina, a primeira postagem do seguidor lá do Karnal era uma fake news de que o Lula estava do lado do irmão do Adélio Bispo. Isso, gente, foi divulgado aí em toda uma busca simples, você já vê que é fake news. Mas aí já foi disseminado, estava no Facebook dessa pessoa, as pessoas que seguem viram essa postagem. Então isso é muito grave. Aí, voltando aqui para o que a UERJ espera que vocês façam essa ligação, que vocês tenham capacidade de refletir sobre o mundo que os cerca, que esse mundo é igual em todos os lugares. Eles não escolheram uma obra do Kazuo Ishiguro, né? Uma obra que é de um escritor japonês, naturalizado inglês, que escreve sobre questões humanas. Não escolheram isso à toa, né? Então aqui já tem um caráter universal. Então não vai ser discutido. E aí foi uma pergunta que me fizeram ontem, eu vou responder aqui hoje. Ô professora, eu tenho muita mania, quando eu escrevia para o Enem, de começar com Constituição Federal. Eu posso começar com a Constituição Federal? Não, não pode. Eu não aconselho, não é que não pode, né? Eu sou libertária, eu acho que vocês podem o que vocês quiserem. Mas, gente, começar o texto com Constituição Federal para o UERJ, para mim, parece um erro. Porque eu tô falando justamente desse caráter universal que o livro traz. O livro traz um caráter, demonstra aqui questões universais. O que nos torna humanos? Eu sou humana aqui
lá nos Estados Unidos tem um humano, lá na China tem um humano, no Japão tem um humano, na Inglaterra tem outros seres humanos e eles têm os mesmos sentimentos que eu tenho aqui. São moldados de acordo com a cultura de cada um? Sim, mas ainda assim são capazes de sentir amor, desejo, raiva, ter memórias afetivas. Isso nos une nessa capacidade de sermos humanos. Então essa reflexão é preciso que vocês tenham, né? O que nos torna próximos, algumas pessoas parecidas com Fabiano. Foi uma pergunta que a UERJ fez. E aí? O que nos torna humanos? Né? Poderia ser muito bem a pergunta sobre esse livro, Não Me Abandone Jamais. E esse Não Me Abandone Jamais é justamente porque, mesmo eu tendo erros, mesmo eu sendo uma pessoa que erra, eu sou um ser humano. Não me deixe jamais, não me deixe para trás. Pense em mim, né, como um ser humano. Eu sou, e a gente tem uma sociedade, vive numa sociedade maniqueísta. O que é isso? Nós fomos criados para acreditar no bem e no mal. Né? Nós vivemos entre o bem e o mal. Isso você, não sei se vocês já pararam para pensar. Né? A gente idolatra muito pessoas, né? Ídolos. A gente tem aí na música, na arte, revolução industrial como argumento no caso da tecnologia científica. Sim, provocou mudanças, né? E essas mudanças são vistas até hoje. Se for por esse lado, pode usar sim, João. Pode sim. Aí você leve para esse lado da mudança, que causou essa revolução, que gerou essa revolução, né? Que gerou essa modificação na forma da gente agir. Aí pode. Então, voltando aqui, a gente estava falando sobre essas paixões que a gente sente. Isso, pode. Tranquilo. Quando a gente fala sobre... até me perdi aqui sobre a questão que eu estava falando do que nos torna humanos. Deixa eu tentar voltar aqui. Do que nos torna próximos de Fabiano. O que é que nos torna... Por que a gente segue, muitas vezes, a gente pensando que nós não somos nada? Né? Então, olha que questão reflexiva que a UERJ trouxe pra gente. Pensem aí no Niket, que é o livro que vai... ser pedido para as questões de língua portuguesa. A Rami muitas vezes se questiona, ela vive se questionando, que é um ponto em comum que os livros têm, né? Que os dois livros têm. A Rami vive numa sociedade, num país africano. E o livro do Kazuo Ishiguro se passa onde? Na Inglaterra da década de 90. Então, da mesma forma, os dois livros trazem aí os sentimentos. O que a gente sente ao ser trocado? O que a gente sente ao ser exposto, né, abandonado? A Rami se sente abandonada, se sente enganada. Então, a gente tem isso. Então, são discussões universais. Pode aí uma pergunta que me fizeram, além dessa questão da Constituição, se você pode usar ou não. Eu prefiro que não. Comecem com o próprio livro. Precisa de um contexto para começar? Comecem trazendo o próprio livro. Pode usar a primeira pessoa? Pode. Tanto do singular quanto do plural. Mas, gente, lembre-se que é um texto dissertativo argumentativo. Tá? Tem características que vocês não podem fugir, não podem deixar de fora. Então, se é um texto dissertativo argumentativo, você precisa argumentar. Então, geralmente, é uma questão que envolve toda a sociedade. Então, use primeira pessoa do plural. Sem problema nenhum, você pode usar a primeira pessoa do plural, tá? Lembrando que nesse desenvolvimento, não só na introdução, mas no desenvolvimento, tem que fazer uma reflexão. Tentem trazer um exemplo do livro. Então, por exemplo, o que nos torna humanos? Os sentimentos. Cat, Tommy e Ruth, por exemplo, tinham quais sentimentos? Então, vocês vão descrever esses sentimentos. Isso os aproxima dos seres humanos. Aqui, no mundo real, fora da ficção, as pessoas se sentem da mesma forma. Nós tivemos na pandemia da Covid-19, quando as pessoas tiveram que ficar reclusas em casa, muitos casos de depressão. E muitas pessoas passaram a se sentir sozinhas, desafiadas. E isso é um sentimento próprio de quem está ali vivendo num certo confinamento. Muito próximo do que acontecia lá em Hellsham. Em Hellsham, as crianças tinham medo de sair dos limites do orfanato. Onde se viu isso, gente? Alguém disse para elas que... uma mentira, né?
disseminada ali entre eles, inventada por eles, que se eles saíssem tinha uma floresta que eles seriam devorados. Imagina, né? E eles nunca tentaram nem chegar do outro lado para ver se isso era verdade ou não. Muito parecido com a nossa realidade. A gente fala do mito da caverna. O mito da caverna nada mais é do que a gente ter medo do que é diferente, do que é novo. Então pensem, né? Quando vocês forem aprofundar o desenvolvimento, como fazer isso? Como fazer esse aprofundamento no desenvolvimento? Coloquem conectivos que façam, que levem vocês a introduzir um exemplo ou uma explicação. Então usem isto é, ou seja, a exemplo disso, por exemplo, quando forem fazer uma ilustração, para ilustrar o que está sendo dito, para ilustrar isso, estado de dominação. Isso, exatamente, manga com leite. A gente, olha, que superstição é essa, né, ô Carol? Que a gente vive, que a gente acredita que não pode tomar uma vitamina de manga com leite porque vai fazer mal. A minha avó dizia muito isso, o cabelo molhado, comer certas coisas à noite, e não tinha uma explicação científica. Poderia ser ter uma visão empírica dela ter visto alguém passar mal e tal, mas não tinha ali uma justificativa, né? E falando em justificativa, o parágrafo de vocês precisa ter uma justificativa. Não se esqueçam disso, tá? Que vocês vão levar um exemplo do livro na vida, traçar esse paralelo é muito importante entre o que acontece no livro e na nossa vida real, e tentar ilustrar isso, exemplificar. E aí usem esses artifícios que eu tô falando, essas palavrinhas que nos levam a essa reflexão. Isto é, ou seja, a exemplo disso, vocês vão dar profundidade a esse parágrafo de desenvolvimento. E aí a gente chega na conclusão. Nossa, tem muita gente que fala assim, gente, eu prefiro 1000 vezes fazer a conclusão do Enem, porque a conclusão do Enem já tem um roteiro, né? É um agente, como esse agente vai agir, por meio de quê, para quê, de forma detalhada e obedecendo ali a minha argumentação no D1 e no D2. Como que eu faço a conclusão para o ERJ se eu não tenho esse roteiro a ser seguido? Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Primeiro, a gente vai pensar, tá, criticamente a respeito de para que serve a conclusão. A introdução, o próprio nome já diz, introduz um acento. Eu amei como fazer da UERJ. É muito mais simples, João. A introdução, você vai introduzir o assunto, né? Vão fazer uma pergunta, vocês já vão pensar na sua resposta, que é o posicionamento de vocês, vai ser justamente esse, o que a gente chama de tese. Por que você vai defender aquilo? Por que aquilo acontece? Por que tem desafios? Por que é importante discutir? Fez a introdução. No desenvolvimento, você vai aprofundar aquilo que você apresentou na introdução, né? Então, você vai dizer que, olha, esse assunto tem que ser discutido, é importante por conta disso. É um desafio por conta disso. Gera tal consequência. Então, você dividiu o seu parágrafo ali entre causas e consequências, ou entre relevâncias, ou entre desafios, ou entre relevâncias. Esse assunto precisa ser discutido pela humanidade, porque ele é extremamente relevante. É relevante por quê? Por que a gente precisa discutir a memória? Por que a cultura é importante? Por que a arte é importante? Pensem, aí a gente respondeu isso. Ok, eu respondi, aí eu chego na conclusão. Eu sugiro que vocês terminem a conclusão fazendo da seguinte forma. Não se esqueçam do conectivo de finalização, portanto. Então, respondam a frase temática. Comecem a conclusão respondendo a frase temática. Então, eu comecei falando aqui sobre o que nos torna humanos. Portanto, o que nos torna humanos são os sentimentos. Eu começo, a primeira linha da minha conclusão vai ser essa. Portanto, eu já falei de todos os sentimentos ao longo da minha redação. Eu vou terminar voltando para a pergunta da frase temática, respondendo. Portanto, é importante discutir esse assunto, porque a humanidade precisa
deixar de objetificar as pessoas, de tratar as pessoas como objetos. A arte precisa ser vista de duas formas, portanto, a arte tem o poder de salvar, e ela precisa ser vista de diversas formas por diversas pessoas. Ponto. Eu vou começar minha frase de finalização com o conectivo que vai indicar essa finalização e reafirmando a pergunta feita, tá? Não se esqueçam de reafirmar a pergunta feita. No máximo 2 a 3 períodos. E aí terminem. E é bem bacana vocês terminarem também com uma... Podem terminar com uma pergunta retórica. É arriscado isso, eu não quero fazer isso não, professora, que pode ser que eu não consiga fazer uma pergunta retórica. Então retomem o livro, para que na ficção de Kazuo Ishiguro, para que esse assunto que perpassa a ficção de Kazuo Ishiguro fique somente na ficção, permaneça somente na ficção, seja vivido somente por seres ficcionais, né, por personagens, tá? No ambiente ficcional. Eu acho que é uma dica bem bacana para vocês terminarem o texto. Deixa eu me ver o que eu preciso falar mais com vocês. Lembrando que vocês podem sustentar a opinião com obras socioculturais, com situações que acontecem no cotidiano, exemplificando, explicando, tá? Não vai ser possível vocês usarem outras estratégias argumentativas como dados, por exemplo. Pode até ser que você consiga inserir. Se fizer parte daquela... Não se distanciem da discussão que está sendo pedida no livro. A UERJ odeia essa artificialidade de muitos argumentos. Sabe aqueles argumentos coringa? Sabe, quando você vê, você passa aí pela internet, tem gente falando assim, olha, argumento coringa serve para qualquer tipo de tema. Mentira, tá? Para a UERJ isso não funciona, isso não é bem-vindo, não é bem visto. Você precisa usar, pensem na escada semântica. Vocês não podem se esquecer dessa escada. O que se aproxima mais do tema que você está discutindo? Então, qual é o argumento que você vai usar que está mais próximo do que você está discutindo? Eu acredito que o que nos torna mais humanos são os sentimentos. Além dos sentimentos, a capacidade de produzir arte. Num desenvolvimento, os sentimentos. No outro, a capacidade de desenvolver arte. Aí o João me levantou aqui uma questão. Professor, eles morrem, né? Depois que eles fazem... Que é coisa mais humana do que isso, do que fazer a doação, né? Passar por esse processo de transplante e morrer. Que é coisa mais humana do que isso. Então a capacidade... O que nos torna humanos é justamente... o fato de você ter sentimentos. Em um parágrafo você vai falar dos sentimentos e num outro parágrafo você vai trazer a morte. Infelizmente, eles não driblam a morte. Nós aqui fora também ainda não conseguimos driblar a morte. É o que nos une, né? No final, todos vamos morrer. Obrigada, Lid. Obrigada. Beijinho. Então a gente vai perceber que a gente é capaz de montar dois parágrafos de desenvolvimento dessa forma, tá? Trazendo aí essa capacidade que a gente tem de traçar esse paralelo entre um e outro. Então por isso que eu acho que a explicação, a comparação são estratégias argumentativas mais viáveis para... Exatamente, se eles não... É isso, João, que é algo mais humano do que você poder morrer. Se eles não fossem humanos, eles não tinham por que morrer. Eles poderiam viver e se regenerar e de novo, né, fazer novas doações, e não é isso que o livro traz. Eu gosto muito de pensar nessa parte reflexiva do livro do Kazuo Ishiguro. Ele traz justamente essa reflexão sobre o que nos faz humanos, como nos aproximamos dos humanos, e até ela usa a arte, né? A arte pode salvar, foi um dos temas que a gente fez para quem foi meu aluno aí. A arte tem o poder de salvar, e aí, gente, pensando na arte, que é muito próximo da humanidade, o humano é o único capaz de produzir arte, nós podemos ser produtores.
Ainda mais com a tecnologia por trás. Gente, antes da live terminar, eu vou contar um negócio pra vocês aqui, com uma reportagem que eu li, que eu fiquei perplexa. A arte, a gente pode produzir arte, isso nos torna humanos, e a gente pode ser espectador dessa arte, que também nos torna humanos, né? Nós somos produtores de arte, nós somos receptores dessa arte. E a gente chora assistindo, não sei vocês, mas eu choro. Assisti recentemente um filme chamado As Nadadoras, tá na Netflix. Eu até vou fazer um post sobre esse filme. É um filme que conta uma história real de duas irmãs que são nadadoras, moram na Síria, são refugiadas sírias que enfrentam o mar aí, essa busca por uma forma de fugir dessa guerra que elas estão vivendo lá na Síria. E passam por todas essas agruras, né, que os refugiados passam. O pai dela era um treinador das duas, e ele fica com a família, com o restante da família, a mãe e a outra irmã, e as duas vão atravessar aí o mar tentando chegar na Grécia. Chegar na Europa, de onde chegasse seria melhor para elas do que ficar lá na Síria. Gente, eu chorei muito com esse filme no final. É isso, a arte, eu não sou produtora de arte, mas eu sou consumidora de arte. Na pandemia a gente viu como a arte salvou muita gente. Eu falei da pandemia aqui agora há pouco. A arte salvou muita gente. A arte salvou durante um bom tempo os clones lá, os alunos, né, na obra do Ishiguro. Temos que pensar como fazer, por onde começar. Logo, isso comprova exatamente, João, que somos todos humanos devido ao fato de nós podermos pensar, né? Termos essa capacidade de pensar. Então, pensem aí na construção do texto, se o tema for relativo à arte. Num parágrafo, nós somos produtores de arte, isso nos torna humanos, e nós somos espectadores dessa arte, somos capazes de nos emocionar. A arte é capaz de fazer isso conosco, nos tira, né? Não dá, a realidade muitas vezes não dá conta, a ficção dá conta. Não tem... E, Carol, que coisa pior do que alguém falar assim... eu nem vou comentar, mas tem uma pessoa que eu conheço que fala assim... as pessoas tinham que fazer arte por amor. É a mesma coisa de achar que professor faz tudo por amor. A gente faz, é óbvio que a gente faz por amor. É óbvio que um médico tem que tratar o paciente com respeito, com carinho, assim como qualquer outro profissional. No entanto, acham que o artista tem que entregar tudo de graça. Se não fosse a arte, eu não sei o que seria da maioria das pessoas durante a pandemia, né? A gente precisa valorizar a arte e não tem que achar que tá pagando muito para artista, não, porque é artista. A gente precisa valorizar todas as profissões, são todas importantes, não uma em detrimento da outra. Então, quando a realidade não supre, a arte faz esse papel, né? Ela traz aqui pra gente essa capacidade de refletir. Muitas vezes a gente não enxerga no dia a dia. Quem nunca passou por isso? Você passa por um monte de coisas, aí você assiste a um filme. Você senta ali para assistir uma série ou um filme, ou pega um livro. Aquele livro mexe com você. Eu li um livro da Conceição Evaristo chamado Ponciá Vicêncio. Eu sou muito apaixonada pela Conceição Evaristo e por esse livro. Nossa, como aquilo... Eu terminei o livro, tava deitada na rede, mas eu fiquei assim, sabe, num estado de reflexão tão grande. Eu falei, nossa, muita gente passou por isso. A história conta como uma família inteira passou a vida numa fazenda e eles não tinham nem sobrenome. Eles não tiveram direito a sobrenome. Era o sobrenome do fazendeiro, do dono da fazenda. Todo mundo se chamava Vicêncio, porque o dono da fazenda, o sobrenome dele era Vicêncio. O nome, se eu não me engano, era o nome dele. Olha isso. Aí eu fiquei refletindo, falei, nossa, tiraram essas pessoas do lugar delas, trouxeram essas pessoas à força, né? Colocaram na fazenda para trabalhar como pessoas escravizadas, como escravos, e tiraram até o direito ao nome. Isso é muito profundo. Aí a arte traz isso, tá? Então o Kazuo Ishiguro mostra isso também, que a arte acaba salvando os alunos de Hellshan durante um tempo. Não foi capaz de salvar efetivamente, mas tornou a vida deles mais leve, né? Eles faziam lá suas trocas, admiravam o trabalho do outro, o poema do outro, a pintura do outro. Levou o Tomi à frustração porque ele não conseguia desenhar, mas no final ele acaba virando um desenhista fantástico, né? Ele tornou-se
um desenhista fantástico. Então, é bem bacana isso. Já falei, então, do desenvolvimento, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, das informações que vocês podem colocar no texto, né? Então, exemplificação, explicação, citação, alusão histórica, são estratégias argumentativas bem legais para vocês traçarem aí o paralelo entre a ficção e a realidade, né? A referência completa, tá? Quem é meu aluno sabe que eu falo isso. Vai colocar uma referência no texto, coloca uma referência completa. O escritor Kazuo Ishiguro, coloca tudinho bonitinho, tá? Não deixa de acrescentar. Vai colocar Pierre Bourdieu, o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Então, não coloca referência capenga, não, tá? Por favor. Põe lá bonitinho. O escritor nipo-britânico, lembrando que o nipo aí vai ter hífen, né? Então, o escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro, isso deixa o seu texto mais elegante. A gente vai escrever com elegância, tá? Deixa eu ver aqui mais. Posicione-se, não deixem de posicionar, porque a gente não quer ouvir a voz do outro só. Então é diferente do Enem. O que serve para o Enem, que você traz ali um repertório sociocultural, coloca uma citação, isso é a voz do outro que confirma a sua voz. Na UERJ, a valorização é pela sua voz. O que você acha a respeito disso, tá? Você pode até concordar com a pessoa lá que você trouxe, com a referência que você trouxe, mas ela tem que se aplicar ao tema, tá? Que você está discutindo. Não se esqueça disso. A gente põe lá na obra literária... Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. As personagens vivem em uma escola cercadas de cuidados e aí, beleza, fez essa ilustração com o livro. O que isso tem a ver com a nossa realidade? É preciso fazer isso, tá? Esse posicionamento. Deixa eu ver aqui se eu me esqueci de alguma coisa. Perguntas que vocês podem fazer durante o poder da arte nos torna humanos também. Exatamente, a arte nos torna humanos de diversas maneiras, né? Pensem nas perguntas, tá? Vou fazer aqui perguntas para vocês gravarem na hora de fazer a prova. Como esse assunto se manifesta na obra e na realidade? Por que isso ocorre? Como isso ocorre? Como isso se reflete em diversos âmbitos, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, na convivência com as pessoas. Lembrem-se de todos, o livro do Uma Janela em Copacabana, como a nossa convicção pode afetar ali a vida pública e a privada. Então, olha só, o UERJ fez com que você refletisse em dois momentos aí. Então façam isso. Como esse problema se manifesta, como esse assunto se manifesta, como essa situação se manifesta, por que ela se manifesta dessa forma, como isso reflete no profissional, no pessoal, quem deveria refletir sobre isso, por que a sociedade não reflete sobre essa situação, sobre essa questão, tá? Então são perguntas que vocês têm que se fazer para que escrevam um texto bem... Com bastante profundidade e trazendo ali a voz de vocês. Deixa eu ver, acho que é isso. Não se esqueçam de ter paz, tranquilidade. Vocês estão preparados, vocês sabem sobre o que escrever. Quem estudou aí comigo, a gente falou bastante sobre o livro. Falamos da estrutura do parágrafo padrão, né? Introdução, que tem que ter a frase temática e a resposta a essa frase temática e a tese, o desenvolvimento com os argumentos, quais são os desafios, quais são os avanços, quais são os porquês que levam aquela situação a acontecer. A finalização, já falei aqui também, pode ser, por favor, façam a retomada da tese, tá? A conclusão pode ser por efeito final, pode ser o que acontecerá com a humanidade
se mantivermos essa situação? Você pode terminar com essa pergunta retórica, que é uma pergunta reflexiva, né? Deve-se mudar essa questão, essa situação, deve ser debatida com profundidade pela sociedade para que essa questão não continue acontecendo, essa situação não se perpetue. Então é bem bacana. Tá? Então pode terminar com citação, que alguns professores chamam aí de finalização por chave de ouro, tá? Trazendo aí um filósofo, como diz o filósofo X, se tiver a ver com o que você está discutindo, hein? Pelo amor de Deus. É isso. Isso tudo. A gente falou bastante coisa. Língua portuguesa, tá? Colocação pronominal, adequação ao padrão, culto da língua. Então, a ortografia, pensa aí na pontuação, na concordância, na regência. Emprego de recursos coesivos. Lembrem-se, pronome atrai pronome. Né? Pronome atrai pronome. Palavra negativa vai atrair esse pronome. Então, não, nunca, jamais. Não se aplica. Isso não se aplica. Olha só, o não é uma palavra negativa, vai atrair esse pronome. Emprego de recursos coesivos. A coesão não é feita somente por conectivos. A coesão pode ser feita por sinônimos, né? Utilização retomada utilizando sinônimos. Legibilidade, hein? Letra legível, não se esqueçam, letra maiúscula, diferenciar maiúscula de minúscula. Professora, tem problema se eu for escrever uma palavra que eu não tenho certeza se ela existe, posso botar entre aspas para... Não, gente, não pode. Posso? Nossa, boa. Vamos fazer isso, Carol. Porque a Carolzinha tá preocupada com uma questão muito importante, né? Que é na língua portuguesa, nas questões de língua portuguesa, eles vão usar aniquete e muitas vezes eles usam figuras de linguagem. Então, vamos pensar aqui que a metáfora... Se alguém tiver alguma pergunta sobre o Kazuo sobre Não Me Abandone Jamais, pode mandar aqui que eu respondo, tá? Nós vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem aqui rapidamente. Ô, Carol, só lembrando que crase também, tá, gente? Então, recursos coesivos, articuladores, textuais, uso da crase. Não se esqueçam, antes de palavra masculina, não vai ter crase. Então, essa regra você já tem que ter na cabeça. Pensem, troque por ao. Se trocou a palavra que você tem dúvida, tá escrevendo devido a, aí você não sabe se tem crase ou não. Devido à força, troca essa força por uma palavra masculina. Devido ao óbito, botei ao óbito, então eu vou ter crase. Devido à força tem crase, beleza? Então, lembrando aqui dessas questões de gramaticais para vocês não se perderem. Agora, na prova de língua portuguesa, por exemplo... A metáfora, Aniquete é um livro cheio de metáfora, né? Eu acho que é a figura que mais aparece ali. E aí eu vejo muito professor explicando para vocês que metáfora é a comparação sem o como, sem as palavras tal qual, como. Nem sempre isso se manifesta simples assim, tá? A metáfora é traz uma relação de semelhança. Você estabelece uma relação de semelhança. Então, a Rami, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui de um trecho que tem a metáfora... A gente ontem até fez umas questões sobre isso. Deixa eu achar aquela aqui no meu computador, que fica mais fácil. Lembrei aqui. A gente tem o espelho, né? O espelho da Rami é uma personagem. E não só uma personagem. As narrativas apresentam o espelho como um símbolo. Então, o espelho ali já foi o espelho em Alice no País das Maravilhas, em outras obras. Em Niquete, esse espelho também representa um símbolo. Então, essa representatividade também é uma metáfora, né? A gente percebe que essa metáfora está presente aí nesse espelho. Então, a metáfora é você
construir uma imagem a partir de outra, fazendo uma comparação, mas sem que essa comparação esteja explícita. Então, eu tô tentando achar aqui exatamente o que a gente usou para discutir ontem. Deixa eu achar aqui. Peraí, rapidinho. Aqui. Metáfora do espelho. E aí a gente pegou aqui essa questão. Ó, metáfora. Achei a questão. Olha só, a gente tem no livro Niket uma tradição de um país africano e a gente tem muito como pensar nessa poligamia, né, como uma metáfora ao que a Rami está vivendo, a opressão que o patriarcado exerce sobre a Rami. Então a gente precisa pensar nessa comparação que é feita em relação a isso. São metáforas textuais e metáforas de sentido também, tá, gente? Não pode lembrar de achar que é uma coisa muito óbvia. Muitas vezes essa metáfora é uma metáfora que você tem que pensar no sentido. Tinha uma questão que a gente estava discutindo ontem em relação a isso de sentido, que era... Deixa eu tentar me lembrar aqui. Mesmo assim... É porque eu não tô com a questão aqui. Mesmo assim... ela me sentia a mulher mais infeliz do mundo. Usaram aí o conectivo mesmo assim, que poderia dar a ideia de concessão, mas era o sentido que fazia a questão ser levada, esse mesmo assim, a uma adversativa, uma conjunção adversativa. Por quê? Porque ela entregou a juventude dela para o Tony, ela fez tudo, inclusive aceitando as loucuras do Tony, e mesmo assim ela se sentiu a mulher mais infeliz do mundo. Olha só a construção de sentido que foi feita nessa questão. Não, a gente pensa, se ela entregou tudo para o Tony vai retribuir, só que o Tony não retribuiu. Então tem uma construção de sentido aí, tá? Além da metáfora, né, a gente tem aí o espelho como uma metáfora da vida dela, inclusive, né? Deixa eu pensar aqui, uma outra metáfora que eu vi no livro também. Procurando a questão para ver se eu consigo achar a questão que era realmente de metáfora. Ah, me lembrei aqui. A metáfora em relação às mulheres, a comparação entre as mulheres do sul e as mulheres do norte, tá? Aí já não vai ser realmente uma metáfora, vai ser uma comparação que tem muito forte. Então é um meio para você dar clareza na diferença que elas têm, né? E isso traz aí uma outra figura de linguagem que é a antítese, né? Uma é desse jeito e a outra é de outro jeito. Então a antítese é traçar esse um oposto do outro. Metonímia, que também tem, e a metonímia é uma dificuldade que muitos alunos têm, é outra figura de linguagem. Metonímia é quando você toma uma parte para representar esse todo. Então lembrem-se de um poema que já caiu em muitos vestibulares, as pernas trançando. São as pernas que trançam? Não. A mão que toca o violão, é somente a mão, é uma pessoa inteira que toca o violão, tá? Então, uma figura de linguagem que também é importante. A metonímia é uma parte representando o todo. Então, o coração pulsava quando via aquela pessoa. É só o coração? Não, é a pessoa inteira, tá? Então, a gente precisa pensar na metonímia também. Então, antítese, metonímia, comparação,
E a comparação que vai se dar, essa metáfora que vai se dar, não só uma metáfora física ali que é visível no texto, mas também no sentido, tá? Por exemplo, as mulheres representavam momentos diferentes, né? Isso é uma metáfora. A gente tem ali a terceira mulher do Tony, que fazia parte, junto com a Rami, ela representava o quê? A modernidade. Então, ela é uma metáfora ali. Uma representava uma coisa, a outra representava outra. Essa representação pode ser demonstrada aí por meio de metáforas, tá? As mulheres do norte e do sul, né, como eu falei. A conselheira, vocês lembram da conselheira? A conselheira de amor diz que as mulheres do norte enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se. Vocês lembram disso? Quando ela usa o como, eu acho que é metáfora, ironia, eufemismo, hipérbole, paradoxo, as principais que caem. Isso mesmo. Ironia é você usar ali uma crítica de uma forma bem ácida, né? Eufemismo, na obra do Kazuo Ishiguro nós temos muitos. Alunos são doadores, eles não morrem, eles concluem. A hipérbole é o exagero. Metonímia e paradoxo são ideias contrárias. Então a gente tem a antítese também, que são questões contrárias, a mulher do norte, a mulher do sul. E a ideia contrária é o paradoxo. Deixa eu ver aqui. Machado de Assis, isso aí. Personificação em relação à metonímia. A gente tem a mania, às vezes, não é mania, né? Infelizmente, a gente confunde a comparação e a metáfora, a personificação e a metonímia. Personificar é trazer uma referência humana, né? Uma característica humana para um objeto inanimado. Já a metonímia é você tomar uma parte por um todo. Elas são muito próximas, assim como a metáfora também. A metáfora lá no Niket, por exemplo, as mulheres associadas à beleza. Isso é muito metafórico, né? Essa associação positivamente colocada aí em relação à beleza da mulher, que era típica das mulheres do norte de Moçambique. As do sul já não eram assim, dessa forma. A própria narradora diz que a mulher do norte é a luz e deve dar a luz ao mundo. Olha, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. Isso é uma metáfora, está comparando a mulher a uma luz, ao que ela deveria ser. Eu acho que isso a gente já dá conta, né? Dessas figuras de linguagem que aparecem aí. Essas figuras de pensamento, de sintaxe. A gente entra nessas subclassificações. Uma alegoria, né? Pensem a metáfora como uma alegoria. Meu carro não anda, mas e sim ele voa. Exatamente. Um carro pode voar? Ainda não. Então, como ele ainda não pode voar, é uma capacidade dele, a gente tem aí um símbolo, né? Um recurso, que é essa comparação. É isso. Carol, beleza? João, beleza? Se tiverem mais dúvidas, só mandar para mim no privado, mandar no WhatsApp. Vocês estão super preparados, vocês têm capacidade para responder. Respirem, que vai dar tudo certo. Respirem fundo. Não tem, se você achar que aquela questão está muito fácil, ficar em dúvida, retorne ao comando. Não deixem de olhar o comando, que muitas vezes o comando, muitas vezes é o comando que traz ali a luz que você precisa para responder a questão certa. Vocês vão ficar entre duas, tá? Então lembrem-se disso, que vocês vão se dar muito bem. Tenho certeza. E me contem depois, tá? Me contem como que foi, me contem aí a experiência de fazer. Beleza? Então, deem uma olhadinha, mas descansem. Lembrem-se que amanhã o que vocês precisam estar é descansados. A gente precisa estar descansado. Eu vou salvar essa live, vou deixar ela disponível para quem quiser assistir mais tarde, porque não conseguiu assistir agora, tá? Um beijo para vocês. Obrigada por terem ficado aqui até agora. Tchau, tchau.